Vou te falar, o maior erro cobrir o corpo, sabia? Por quê? Ué, e as fibras que já estão no lençol, os fios de cabelo, que você vai achar o assassino. Você botou um lençol lá que você pegou da cada tia, você não sabe de onde vem, você pode estragar toda uma investigação. Nossa, verdade, verdade. Caralho, mas isso aí... Mancha de sangue, pra onde escorreu, se o lençol absorveu. Isso deve ter atrapalhado vários crimes. Vários, mas as pessoas não entendem o isolamento. E tem histórias engraçadas também, né? Sobre isolamento de local. Sério? O quê? No caso Richthofen teve uma parada super engraçada, porque... Deu pra dar risada? A polícia militar chega primeiro e isola o local. Certo. E aí depois que vai chegar a polícia civil e a perícia. Aí quando a perícia chegou para periciar a casa, na privada tinha uma bituca de cigarro, um Marlboro. Vai dar DNA. Nossa senhora. Ela fala sorrindo. Vai dar DNA. Vai dar DNA. Vamos lá. Aí o Salada coletou. Salada veio aqui. Eu adoro Salada. Meu parceiro, fiz muito plantão com ele. Que legal. Aí pegou a bituca. Ele não contou a história? Não lembro. Pegou a bituca. Guardou. E viu, falou, gente, vai dar, né? Molhada, a bituquinha molhada do jeito que ela tá. Porta. Tá. Aí vem um PM, cabeça baixa. Fui eu, doutor. A bituca é minha. Ai, caralho, quase que Imagina, o polícia o fez a PM merda. vai me jogar uma bituca na privada de um local de crime. Essa cultura de prova, cara, demora pra construir. Então acontece às vezes muito, ao contrário, tipo, confusões de tipo assim, quem fez isso foi tal pessoa, mas é porque tinha algum material dela lá, alguma coisa do DNA dela naquele momento que ela nem tava lá, mas ela foi incriminada. Deve demorar muito. Então, aí eu tenho um programa no ENI, que eu fiz questão de fazer essa série, que todo mundo quer série, né? Mas eu queria abrir um novo assunto e abrir. Já tá na 3ª temporada que eu tô gravando, que chama Em Nome da Justiça, que são os casos das pessoas que foram consideradas culpadas e não eram. Nossa, isso é uma desgraça. E é aterrorizante, né? Exatamente. Você pode contar um caso de alguém que foi assim, justiçado do nível... Nossa, mas tem vários, gente, de retrato, então, de retrato reconhecimento fotográfico. Cara, eu tô escrevendo um caso pra eles, que vai ter na 3ª temporada, que a foto do cara ficava no mural do delegado. Aí o delegado dava o álbum. Cara, mas tá o tempo todo olhando a foto do cara no mural, o cara que você tem que reconhecer. Eu mesma, uma vez fui assaltada, dentro de um estabelecimento, eu não vou contar em que delegacia que foi, mas assim, foi a minha primeira experiência que eu vejo como pode dar tudo errado, entendeu? Porque aí eu tinha que reconhecer o bando que entrou no assalto. Então tinha uma linha de reconhecimento. Aí, juro, tinha um cara algemado, outro cara algemado e 2 policiais. Quem que é para eu reconhecer? Né? Os caras que estão algemados. Só que eu reconheci de fato, porque quando estava tendo assalto, como eu estudo muito, eu sabia que eu não ia lembrar a cara de ninguém, porque é muito tenso. Tá. Então você vai esquecer. Você pega detalhe, então, tatuagem, eu peguei que o cara tinha uma cicatriz em cima da sobrancelha direita. E eu falei, é isso que eu vou lembrar. Você se apegou nisso. Não vai ter 2, né? Sim. E aí, o cara tinha. Só que o outro, eu não vi. Não vi. E, nossa, o delegado ficou bravo. Como não viu? O cara é do bando. Eu falei, doutor, você tá me impressionando? Não, né? Eu não vi. Eu não vou falar que eu vi. Aquele eu vi, aquele eu sei. Eu sei dizer pro senhor que tem um que tinha um olhão, eu chamei ele na minha cabeça de olho de peixe. Peraí, me trouxe o álbum, eu reconheci o olho de peixe. Ó, é esse cara aqui, esse cara tava. Agora, esse aí da fila, não é. E aí, então, você vê como é que é feito, entendeu? Então, ainda bem que eu não reconheci, porque na verdade esse cara, depois no processo, ficou provado que ele era um motorista, ele ficou fora, eu não teria visto mesmo. E você foi coerente com o que você tava rolando ali. Imagina se eu sofro pressão, imagina a Dona Maria. Se eu, que sei do assunto, sim, eu já era escritora, tal, e ainda assim, como não vai reconhecer ela do bando, naturalmente para mim, imagina quando é uma pessoa que treme também, uma popular, entendeu? Sim, e ainda mais rolou isso tudo, e a pessoa às vezes... Mano, nunca aconteceu isso comigo. Mas você tá vendo a pessoa lá, aí você tá na sua cabeça, tipo, eu não tenho certeza. Só que também na sua cabeça você tá tipo, mano, eu quero que se foda, acabaram de me roubar. Você tá com raiva, né? Então a chance da pessoa também ter uma atitude, sei lá, tomar uma decisão errada ali, pode ser grande, né? Então, tem uma história linda americana, picking cotton chama, que seria em português, pegando algodão, mas não é, cotton é o sobrenome do cara. Certo. Uma mulher foi estuprada,
E ela resolveu guardar tudo para poder reconhecer o cara. Ela ficou calma e ela guardou o cheiro, a voz, a cara, olhou, não sei o quê. Caralho. E aí, quando prenderam o suspeito, que levaram para a delegacia, ela reconheceu com 100% de certeza. E aí teve julgamento, ela reconheceu, e ele jurava inocência. Falava, não fui eu. Acho que ele ficou, se não me engano, 11 anos preso. Quem quiser ler essa história, tem muitos vídeos deles no YouTube. Por quê? Peking Cotton. Não era ele, porque aí chegou o DNA. Chegou a era do DNA. E aí o DNA provou que não era um cara muito parecido com ele. 11 anos. Mas ele ficou 11 anos preso e era um sósia dele. Prenderam o cara que era o DNA do cara. E ela começou... Bom, primeiro imagina ele, né? Sim. Mal ficou ele que ficou 11 anos preso. Eu sempre penso nisso. Mas assim, ela morria de... Ela ficou arrasada. Mas ela resolveu tomar uma atitude. O que ela fez? Ela foi lá falar com ele e pedir perdão, porque ela falou, não sei nem explicar, eu tinha certeza. Isso realmente era parecido, mas não explica, mas não justifica. Aí, não só ele perdoou ela, como até hoje, os dois juntos dão cursos nos Estados Unidos inteiro, contando essa história. Cuidado com o reconhecimento. Esse cara é sensacional, ele é os dois juntos, eles fazem juntos. Eu ia virar pra ela e falar assim, tu me deve 11, tá? Então. Tu me guardou 11. Ele perdoou ela conseguiu pedir o perdão. Ele conseguiu perdoar. E os dois juntos fazem um trabalho incrível, porque, assim, a gente é muito arrogante, né? Porra. A gente acha que sabe tudo. E a gente não sabe, porque quando... Tem estudos que mostram que quando alguém aponta uma arma pra você, você só consegue olhar pra arma. Lógico, porque é o que tá te ameaçando. Sim. Você tá olhando a pessoa de figura de fundo. O teu olho tá focado na arma. Já fui assaltado por quatro caras. Pra quem você olhou? Eu olhei pro revólver que tava na minha barriga. É isso. Que tava bem geladinho, eu lembro disso. Só que eu não lembro do rosto de ninguém, mano. Mas é normal, você é normal, tá? É o que diz o estudo, porque é isso. Você olha pra onde? E todo sem máscara, sem nada, mítico. Não, mas é que você tem muita, e você olha o que tá te ameaçando, né? Então o cara tá ali te cutucando, você tá olhando aquilo. Eu que estudo, tive dificuldade, peguei uma... Sabia que não ia lembrar. Peguei uma característica muito evidente. Tá. Não a qualquer uma. A gente falou da Suzane. E já aproveitar que já estamos nessa, vamos nessa. Porque você queria muito um crime que você pudesse acompanhar tudo. É. E como que chegou o crime Richthofen pra vocês? Porque, tipo assim, eu lembro como chegou na TV, né? Mais ou menos assim, que eu era bem novo. E foi um... Eu queria saber por que ele foi tão grande assim. Porque casos como o da Suzane acontece vários, né? Sim. Quem tá dentro não tem a mesma noção de quem tá fora. Eu tava dentro. Eu tava na perícia fazendo aquele estágio. Estágio informal, né? Então, quando você tá dentro, você não tem grande, maior, menor. Porque é um trabalho, todo mundo é apaixonado pelo que faz. Ninguém vai ser perito pra ficar rico, tá? Isso é uma realidade. Sim. É porque gosta, é porque esse mistério, essa curiosidade, essa realização Alimenta, de achar. Então, a gente foi eu fui acompanhando o trabalho deles, também dando opiniões sobre o perfil, o que estava acontecendo, porque desde o começo, vocês vão ver, eu não posso dar muito spoiler porque vai estar no filme A Confissão. Tá. Mas desde o começo, a polícia é muito boa, a polícia logo desconfiou. Logo? Logo. Mas soube levar uma onda, e é isso que a gente conta no filme, qual foi essa onda que a polícia surfou. Ficou fingindo. Pra não estragar tudo, beleza. E aí, o que acontece? Não achei nada. Eu sabia, mas chegava tarde em casa, mal ligava a TV, sabia que estava sendo noticiado, via um monte de reportagem na porta do DHPP, mas aí foi marcada a reprodução simulada. Aí já foi meu primeiro susto. Porque foi marcada uma reprodução simulada e a Jane, a Penélope charmosa, a Rosa, virou pra mim e falou, acho melhor, e eu nunca tinha ido, eu queria muito ir. Aí era num lugar no Campo Belo, né? Uma casa, tal, vamos lá. Jane, eu quero ir? Não, beleza, só que você vai lá na Juiz Ivana, lá na Praça Mendes, tal, no tribunal, vai pegar uma autorização. Pode falar que eu autorizei e tal, mas dessa vez vou precisar. Porque mais tá repercutindo, sei lá. Ah, tá bom.
Vou na hora do almoço. Aí na hora do almoço, do estágio, catei um táxi, fui lá. E, cara, eu não sei por que porta que eu entrei. Eu não sei te dizer, porque eu sou era muito, muito crua, assim. Eu sei que eu cheguei num corredor, assim, meio escuro, era bem a hora do almoço. E aí tinha uma porta meio encostada, eu bati ali, tinha uma mulher sentada. Eu já tinha lançado o livro, aí eu tinha lançado em maio, isso era novembro, né? Eu falei, por favor, tô procurando a Gisivana. Aí ela falou, sou eu, e você é quem? Eu falei, não, eu sou... Aí entrei e expliquei, ó, meu nome é Ilana, eu tô escrevendo, eu queria acompanhar esse caso para um dia escrever um livro. Cara, ela abre a gaveta dela, ela tira o louco cruel, ela era minha leitora. Ah, que foda. Olha que história. Aí eu falava assim, gente... Tá acontecendo. Tá. Porra, velho. Eu vou conseguir. Aí ela falou assim, eu só quero... Se eu te der um papel, você escreve aí que é para fins literários e não é fim jornalístico? Tá. Escrevo, porque é mesmo. Era verdade. Nossa, o que te ficaram te caçando então pra dar depoimento? Não, cara, depois eu passei uma hora de vexame, porque na noite antes mesmo da reprodução simulada, na véspera, eu passei um constrangimento, e óbvio que não vou citar nomes, mas um repórter importante, um jornalista importante de um canal importante, me ligou, me passando uma conversa assim, de eu entrar com uma câmera na reprodução simulada, porque não tinha como filmar, né? E eles queriam as imagens, porque todo mundo ia transmitir a tal reprodução simulada sem estar lá dentro. Eu era a única civil no meio de 60 policiais, peritos. Aí eu fiquei muito assustado, porque aí eu comecei a entender que o tamanho talvez eu tivesse dimensionado mal. E o mundo que você tava ali, né? O mundo que eu tava. Aí quando eu cheguei, eu fui encontrar lá na Brigadeira Tobias com a Jane, com a equipe toda, com o Salara, tava todo mundo. E fui de viatura pro local, lá pra casa. Quando eu cheguei naquela rua de Campo Belo, tinha uns 300 jornalistas. 400, a rua tava travada. E tinha helicóptero por todo lugar. Eu fiquei assustada. Eu catei a Jane, sabe que nem elefantinho pega na mãe elefante, assim? Eu peguei pela blusa dela, assim, porque eu fiquei com medo, todo mundo gritando muito. Que gritavam? Assassina, assassina, assassina. Era uma balbúrdia. Tinha povo, tinha jornalista, tinha câmera, tinha guarda-chuva. Eu me lembro tudo meio borrado, assim, porque você fica assustado, né? Você fala, bom, o que acontece se essas pessoas descontrolarem? Eu tô bem aqui na porta. Entrei, e a hora que eu entrei, eu fiquei mais assustada que a delegada, que era a doutora Cíntia Tucunduva, ela é muito brava. E aí, ela me olhou e falou, você é quem? Caraca. Eu falei, eu sou Ilana. Aí ela, tem autorização para estar aqui? Tenho. Aí fui lá buscar, aí eu resolvi falar com ela. Eu falei, eu tenho autorização e eu queria falar com a senhora, que eu fui procurada por uma rede de TV, para entrar com uma câmera. Eu tô entendendo que eu sou a única civil aqui. Eu queria que a senhora me revistasse, porque eu não tô com câmera. Porque depois se vazar uma imagem no meio de tanta gente, fui eu. Fui eu. Aí ela falou, é verdade? Quer que eu te revisto? Beleza. Chamou o Renato, que era outro perito, Renato Patori, vem cá. Pega os homens no quarto de lá, mulheres comigo. Todo mundo. Todo mundo tirou a roupa. E aí o problema dos helicópteros, né? Voando e fecha a cortina, não fecha a janela. Situação! Não, a situação. Então você vê como é complicado, porque é uma responsabilidade. Você vai levar 3 assassinos lá pra dentro, né? E aí você é responsável pelo que sai de lá. Então, olha, cada situação. E aí, como chegar em casa, né? E você imagina o jantar na minha casa. Mãe, como foi, mãe? Conta aqui. Que isso, Ilana? Então eu tive muito apoio, né? Todo mundo ficou bem. Eu tive mesmo muito apoio. Eu já vi você contando, o pessoal que estava envolvido no caso, que nesse dia da reprodução simulada, que a Suzane tava numa paz. Vamos combinar que se ela fosse um monitor cardíaco, ela seria uma linha reta? Você jura? Sério? Ela é plana. Você chegou a trocar ideia com ela? Não sei. Ideia não. Eu cheguei a ver. Ó, eu acompanhei todo o trabalho. Quem tem a permissão que eu tive, também tem que ser tocada a responsabilidade. Os advogados estão lá. Eu não posso chegar a fazer uma gracinha, anula tudo. Então, assim, eu nem quero. Eu, na verdade, não tinha muito o que conversar com ela, porque eu não sou jornalista, primeiro. E eu ia ter tudo no processo, eu estava vendo, eu estava acompanhando, ela estava respondendo, tudo certo. Então, eu nunca quis, porque ela ia me dar uma versão, a dela, que é o que eu escrevi nos primeiros 2 filmes. Ela dando a dela e ele dando a dele.
Então, eu queria mais acompanhar o trabalho mesmo. Como que se trabalha isso? Claro que eu ajudei, colaborei no sentido, trocava muita ideia com Salada, com a Jane, que pergunta podia fazer, que não podia. Ela foi esquisitíssima. Eu tenho o filme dela na reprodução simulada, que fala, como foi seu dia? Ela conta pra gente como foi. Daí ela fala de onde eu começo. A Jane fala, de onde você quiser. Pode ser do dia. Aquele pra mim foi um dia normal. Só e ponto. Não, e vai, né? Não, mas assim, olha que começo, né? Que começo é esse? Que começo é esse? Dia normal. Né? Aquele pra mim, não é aquele foi o dia pior da minha vida, aquele foi, entendeu? Foi e não tem emoção. Aquele era um dia normal. Mas o seu e ela faro fala ali, plano, você já olhava e falava... Não acredito em faro, cara. Não acredito, não. Não acredita em faro? Não. Eu falei só por causa dos filmes. Não, eu sei, mas mas quem derrubou meu faro total, quem eu entendi que não dá pra ter faro foi o Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador é um cara espetacular de conversar. Você fica meio que numa síndrome de Estocolmo ali. Ele é muito poderoso, né? Ele foi assassinado. Ele era muito poderoso, muito simpático. Qual que foi o réu dele, hein? Muito teatral. Tô zoando. E o Pedrinho, eu fui entrevistar o Pedrinho na penitenciária. Que isso, mano? E aí eu tenho cenas com o Pedrinho. É assim, quando eu fiz uma primeira entrevista, depois voltei lá com uma equipe pra filmar e tal. E aí eu avisei todo mundo, ninguém passa nas costas dele e não acreditem, ele é simpático, mas ele mata, tá? Assim, só pra avisar. Porque mulher ele não mata, ele nunca matou uma mulher na vida, mas homem ele mata. E aí ele só pra você ter uma ideia, eu entrei na penitenciária e quando eu tava saindo com ele da sala, que eu já tinha entrevistado, estavam entrando 40 homens, que eu entrevistei ele na escola da penitenciária. E aí acho que era a hora de começar a aula, a gente saiu pro corredor e veio 40 homens que iam entrar na sala de aula, tudo, o período ali. Aí ele me puxou assim pelo braço devagarinho, assim, me encostou na parede, assim, pra gente deixar os caras passarem. E ninguém olhou acima do meu sapato. Todo mundo olhando o chão, passou na frente do Pedrinho. E aí passou todo mundo, aí ufa. Aí ele olhou pra mim e falou, tô bem chateado com a senhora. Falei, eu? Nossa, eu vi isso do Pedrinho Matador? O que eu fiz? Não fiz tudo chateado, certo. Tá? Tá não. Não fez não. A senhora teve medo e quem anda comigo não tem medo. Pode ficar tranquila, nada vai te acontecer aqui. Então, sabe? Então, o que é faro? Você conhece um cara desse? Quantas mulheres caíram nesses caras que exalam uma segurança, um poder? Verdade. Né? Então, esse negócio de faro, cara... E ele conta os crimes tudo com som. Ele põe em sonoplastia. Pá! Fez isso. Pá. Slash. Ele vai fazendo todos... Então, você entende? Ele é fascinado, era fascinado pela parada. Ele era. Fascinado. Ele era. Muito. E ele conta. E aí você vai rindo com ele. Cara, eu tô rindo com o Pedrinho Matador. É sério isso? Entendeu? E é tanto que quando ele saiu da cadeia, é que ele morreu, mas eu tenho o áudio dele que ele me mandou. Doutora, minha amiga, tá? Vamos encontrar pra um café. Até brinquei que eu tenho o filho, o Marcelo, advogado criminalista, né? E aí eu falei, então, nós vamos tomar um café com o Pedrinho, que você vai comigo, né? Tipo assim, falou, mãe, eu vou, tudo bem, mas tipo assim, vamos marcar no shopping. Tem que ter gente. Um lugar com bastante gente. Já não encontrou, assim, não sei, não deve ter tido muitos papos com os criminosos, mas você já muitos viu... papos com os Muitos? Então você já conversou com um criminoso ou uma criminosa que você falou assim, esse cara, ele tem uma mente brilhante, óbvio que pro mal, mas você falou assim... Cara, porque você vai conversando com as pessoas, porque o próprio o lance da persuadir a pessoa, convencer... Mano, eu te convencer a você matar o meu pai e a minha mãe, tá ligado? É uma parada que você tá, tipo, mano... Intrinsecamente ali você tá no subconsciente da pessoa. Você já conversou com alguém e você falou assim, mano, essa pessoa, ela é ligeira, esperta? Então, o Pedrinho era que só por ele ter sobrevivido tanto tempo num ambiente tão hostil... E passava, ele não tinha PCC, não tinha partido, não tinha nada. E ele passou tudo isso, né? Então, o Pedrinho especialmente tinha essa condição importante. Mas, por exemplo, eu vi o programa de vocês com a Djamila. Tem uma questão de oportunidade. Sim. De ter estudado. Eu não sei o que teria sido se ele tivesse tido. O Pedrinho não teve. E o Pedrinho, por exemplo... ele falava pra mim, eu não sei porque que a senhora fica tão horrorizada que eu mato. Cara, meu avô matava, minha avó matava, minha mãe matou, meu pai matou. Comum. Pra mim isso faz parte da vida, matar,
Todas as gerações da minha família mataram, não tem nada demais. Credo, mano. Assim, agora ele tinha essa inteligência, então, para escapar, para sobreviver e para matar, né? Porque ele não tinha medo de nada, ele não tinha remorso de nada. E ele falava numa tranquilidade. Sim. Arrancar o coração com o bagulho do caldo de cana, esse pra mim é... Não, ele falava pra mim, gosto da pontinha, sabe, doutora? A pontinha do coração, assim. Gosto de pegar a pontinha. Meu Deus, cara. Nossa, ele ficou... Vou ensinar a senhora a arrancar uma cabeça. E eu tinha que ficar com a cara de quem não tá ouvindo. Eu queria saber, porque eu tava escrevendo, ele tá nesse livro, nos brasileiros. Eu queria entender o que né? Então eu tinha que ouvir, mas se eu me assustasse, eu não podia ouvir. Mas eu também não sou muito boa da bola, às vezes. Porque, por exemplo, alguém da produção deu um Mentos pra ele. Tá. E daí, numa certa altura da entrevista, ele pegou o Mentos. Cara, maior folgado, o cara foi botar na minha boca. Tipo assim, estendeu. Eu catei o braço dele aqui e falei, não te dei essa liberdade. Aí ele deu risada e falou, todo respeito, desculpa aí. Entendeu? Porque, mas é um impulso, mas ele não ia me matar. Eu estudo muito um caso também antes de conversar. Teve um cara que eu não consegui conversar. Quem? O maníaco da Praia do Cassino. Eu fui até Charqueado, que é a 60 quilômetros de Porto Alegre, com entrevista marcada, com autorização, com tudo certo. E quando eu cheguei na penitenciária, o diretor me chamou, junto com o chefe de segurança, e falou, doutora, é o seguinte, sei que a senhora está autorizada, nada contra. Ele chama Mário Sérgio. Ele faz halteres com aquele galão de água desse tamanho, um de cada lado. Como se fosse nada. Ele está muito forte e muito violento. E eu tenho insegurança de colocar a senhora, mulher, mesmo na minha sala, não sei o que pode acontecer. Eu não me sinto seguro. Mano. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Peguei minha boca. Ué. Tá certo. Né? Você não ia falar, não, eu quero ir lá. Mano, então. Mas você já sentou também pra conversar com pessoas que você sentiu medo? Que você tava ali com medo? Uma vez eu tive medo. Eu tava na Bahia entrevistando um assassino e ele matava crianças. E eu sempre vou com um psicólogo difícil. Eu não vou sozinho, eu gosto de trabalhar em equipe. Gosto de grupo, assim, cada um na sua. Melhor. E eu tava com a Maria Adelaide Caires, que entrevistou muitos deles comigo, psicóloga, forense. E a gente estava sentado e ele começou a contar os crimes dele, começou a falar e estava filmando. Eu tenho isso filmado. Às vezes em palestra eu mostro. Cara, ele foi se alterando e a gente foi começando a ver ele. Eu cutuquei a Adelaide por baixo, porque assim, você vai vendo que o cara começou a chorar e de repente ele levantou, ele deu uma porrada na mesa. Não era contra a gente, mas eu vou te falar, eu quase fechei na calça. Falei, nossa. Agora, então eu vou de tênis, eu não vou de salto, sandalinha, chinelinho. Tá pronta. Você tá preparada? Eu que sento. Na você porta. Aí, eu saio por aqui. Eu saio primeiro que você. Você tem que ser inteligente, mas num descontrole desse, mas eu confiava muito na Adelaide, que sim, conseguiu contornar, levantou, pegou um copo d'água pra ele, começou a conversar com ele. Mesmo assim, tem seus riscos, né? Como que foi a acusação do caso da Isabela Nardoni? O que você acompanhou ali? Porque meio que tomaram a decisão, não é que tomaram a decisão, mas meio que ficou provado rápido que tinha sido o pai e a madrasta, né? Não demorou tanto. Para ter eles presos e tal. Não demorou tanto. É uma estratégia diferente da que foi usada no caso Richthofen. Era outra situação, mas também logo ficou claro que alguma coisa estava errada ali. Tinha provas importantes, por exemplo. O Alexandre contava que ele pôs a menina na cama. E aí ele desceu. Então, tinha foto da cama, que a perícia tirou. A cama não é que só que estava arrumada. Ela estava com todos os brinquedos em volta e um desenho em papel sulfite da menina em cima de tudo. Tá tudo esticadinho. Então, você vai dizer que o assassino jogou ela e depois arrumou a cama? Porque se ele pôs ela embaixo da coberta e cobriu ela, o tamanho dela... É isso, cara. Você fala assim, bom, então, não dá. Qual é a verdade?
Onde ele... Não sei, mas que ela não entrou naquela cama e ele cobriu ela com o tamanho, que tirou o tamanquinho, que cobriu, não cobriu, porque tá... E aquela folha nunca amassou? Aquele desenho nunca amassou. E aqueles brinquedos? Pôs ela e depois arrumou tudo em volta. Então, sabe? Por que não é do quarto dela que joga ela? É do outro quarto. E a questão dos brinquedos, pra mim, da cama não desarrumada, foi sine qua non. Ah, foi matadora. Desculpa. Porque você tá mentindo de partida. De começo de história, né? Você tá ali. E outra coisa que é matadora é o seguinte. No mesmo minuto do relógio que a menina cai lá embaixo, que o porteiro vê, que o porteiro vê e chama o síndico, liga 190, concomitante, ao mesmo tempo, a Jatobá está no telefone fixo com o pai dela e o pai dele. Fixo? Fixo. Na casa? Na casa, não é andando com o celular. Então ela estava... Então, ou eles tinham que contar, encontrei um cara, tentei enxeriçou. Ele fala, entrou lá dentro, mas não, ele teria que ter encontrado, porque ele estava dentro de casa. Não é vi passando, ouvi uma porta bater, viu o cara. Ou ele encontrou o cara, ou o cara não estava no Jacara. E aí, se tinha o cara, trancou também o apartamento na hora de ir embora, entendi. Usou a chave, sabe? Tem um monte de questões ali. Então mas esse crime foi de cara, os policiais, a galera já falou, isso aqui, tava estranho, estranho, já tava, e eu não acompanhei a investigação policial, então pouco posso te falar do bastidor da investigação. Eu não estava com a doutora Renata, eu não estava nem aqui, então eu entrei já entrei com o Sembranelli. Qual que era a principal preocupação da promotoria num caso tão grande? Perder o júri é uma preocupação, não consegui condenar, porque é tão grande. E a gente tinha uma preocupação, eu me lembro muito da gente trocar ideia do excesso de crueldade. Quando você excede na acusação, você pode causar no outro isso é tudo mentira. Não. Agora... Como assim ceder, não contar tudo? Tipo, não ser detalhista? Então, às vezes é tão cruel que você faz... Por exemplo, eu vou te contar uma coisa. Só tem muito menor assistindo? Não, mas eles estão acostumados. Beleza. Por exemplo, a gente tinha visto na perícia que tem marcas da Isabela tentando se agarrar na janela por fora. Mas você vai falar isso pro júri... Chega num ponto que você fala assim, não, isso já é impossível. Isso vai já, parecer uma história isso muito tudo de pescador. Mentira, isso aqui, isso é ficção. Joga, né? Entendeu? Então, você tem você tem até onde você... Então a promotoria por exemplo, tinha uma dúvida, o menino e o irmão. Então ele viu tudo. Então vai ouvir o irmão? Você vai chamar para depor uma criança? Por exemplo, o Sembranelli teve dramas de consciência, ele pensou, refletiu muito. Vocês têm que ter bom senso ao mesmo tempo, né? Cara, e assim, mas tem que ter, né? Imagina que esse menino vai carregar o resto da vida. Nossa, cara. Se ele conta ou se ele não conta, é tudo ruim. É o pai, ruim a mãe, e o pior ainda. E a irmã. É o ruim e o pior ainda. Nossa. Então tinha decisões para tomar. E outra. Tem coisa que a gente nem pensa, exatamente, né, cara? E a história, como você conta a história, a promotoria ou a defesa, o que elas fazem? Eles contam a história para os 7 jurados. Como que você conta a história? Você começa pelo fim, você começa pelo começo, tem as testemunhas, você é didático, você não é. Então até isso vocês... É um jogo de xadrez no júri também, então, bonito. Isso que eu tenho curiosidade, para saber, tipo, como que as pessoas se organizam antes de um júri. Por exemplo, assim, eu imagino, nunca fui, imagino que o júri é uma salona, igual a gente vê na TV, tem o juiz, o réu, não sei o quê, cada um de um lado e mal galera vendo. E aí tem a hora da promotoria vir acusar, a defesa vir defender, e eu fico curioso para saber como é que a promotoria se organizou, de tipo assim, a gente vai em cima disso, é assim não mesmo, fala disso, vamos falar disso. A gente tinha um trabalho todo para ser apresentado em slide, durante a inscrição de cada testemunha ali, do médico legista, da perita, para eles irem explicando, para o jurado votar com material, entendeu? E tem uma grande tensão em cima disso, né? Tem. Porque nisso aí, Ilana, vocês estavam vendo, a mãe da vítima deve estar como a família da Isabela, tipo, arrasada e tal. Tá tendo todo esse lance aí, tá, tipo, a mídia inteira em cima, deve dar uma atenção, uma preocupação. E outra, né, o que a promotoria ali queria é, tipo, mano, vou provar por A mais B que foi isso. E eu quero a condenação, e eu quero a condenação máxima, sei lá, os anos todos. Então vocês vêm com todo o repertório, por isso que eu acompanhei, eu queria entender, eu escrevi o Casos de Família, o caso Nardoni por isso,
porque eu queria entender também, acompanhar. No caso do Stoffen, eu acompanhei também a promotoria. Mas na hora de escrever, eu escrevi só o caso de polícia, né? Polícia e perícia. Então, e eu queria perguntar pra você, porque você é uma pessoa que lida com isso, tá ali e tal, e eu vendo você muito com esse viés da educação e tal, e eu me aquecendo o coração aqui. E eu falei assim, esse papo rola dentro da polícia? Porque eu fico tipo assim, pra ser sincero, vou falar bem a parada. Eu sinto que às vezes a polícia, ela não entende que ela também é vítima, muitas vezes. Porque se você for ver a polícia do Brasil, é a que mais mata, mas é a que mais morre. Sim. E aí quem dá as canetadas não é a polícia, quem escolhe o que é ser feito, enfim. Quando é que a polícia vai virar e falar assim, irmão, cansei de morrer. Cansei de enxugar gelo. Porque eu vou ali, vai ter um crime em Osasco, vai ter um crime no Pará. Já deve estar assim, não, é que crime, por exemplo, crime de família, desde que o Caim matou Abel, já tinha. Né? Então, isso assim, vai ter. Não é melhor evitar com um todo? Vamos mudar. Mas eu acho que tem vários fatores. Eu acho que evitar é um caminho pela educação e pela inclusão. Ia mudar muito, Ilana. Mas eu acho que tem outras questões. Por exemplo, em 2015, vamos dizer, 2012, 15, tinha uma estatística no Rio de Janeiro que roubos tinha 2,5% de roubos solucionados à autoria. Cara, que negócio que você abre que você tem 97,5% de chance de dar certo? Verdade. Claro. Então você tem que também armar a polícia. A polícia no Brasil é muito criativa, muito inteligente, mas trabalha muito sem recurso. Cara, teve dia de escolher viatura, qual viatura sai, porque tem muitas quebradas. Mas a viatura não resolve. E curso para esses caras, e congressos fora do Brasil, e aprender uma segunda língua para falar fluentemente, e dinheiro para comprar livro. Quanto você acha que custa um livro? Tá caro pra caralho. Então, sabe? E aí o cara tem aquele salário e não é ele que está no congresso. Aí você tem polícia que vai pro congresso, entendeu? Mas aí lá talvez seja o lugar melhor para entender quais as diretrizes. Mas a gente tem um sistema muito corrompido, né? Muito difícil. Então, a gente anda a passos lentos nesse sentido. Acho bonito o trabalho que está sendo feito hoje, filosófico, ideológico, educacional, porque precisamos entender por que a população encarcerada, sei lá, quase 80% é negra. Não estou entendendo. Vocês têm que notar que tem alguma coisa errada, né? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. A gente teve uma era, por exemplo, esses 4 anos do governo Bolsonaro, que parece que soltou uns animais de dentro de pessoas. Tem pessoas que eu não reconheço. Assim, mas onde morava esse bicho que saiu daí? Né? Não, e eu falo disso até porque quando a gente, tipo, quando eu tava lá em Osasco, na quebrada e tal, a gente cansou de tomar enquadro ou sofrer certo tipo de violência policial ali, coisa que não precisava. Mas eu já vi amigos meus sofrer racismo de policial preto. E eu ficava tipo assim... Qual é, meu irmão? Cara, lógico. Você não tá entendendo que, tipo assim, você tá matando daqui e vão te matar de lá, irmão. Tá, tipo... O racismo é tão estrutural e tão sério. Eu vou te contar que quando eu casei, eu tinha 20 anos. E tinha a Zoraide, que trabalhava na casa da minha mãe há 15. Ela a gente brincava que ela era, acho que até mais. Ela era minha mãe preta. E aí, eu levei os presentes para casa nova, aquele monte de pacote, tudo arrumando, guardando as coisas, casada, feliz e tal. Aí eu vejo ela guardar 2 pratos velhos, com 2 garfos velhos, com 2 facas velhas, com um copo de requeijão, assim. E eu olhei para ela e falei, Zó, que é isso? Ué, para sua empregada. Você tá louca? Acabei de ganhar não sei quantos jogos de prato, copo. Vai comer no meu... Não vai, não. Nem a Zoraide era preta. Mas ela mesma se apartava. Colocou naquele lugar. Sabe? E queria... E assim, eu não vou fazer isso. E você pensa que eu consegui convencer? O que eu consegui fazer foi que ela virou as costas e eu joguei fora. Né? Porque isso não existia na minha cabeça. Mas como é difícil... Educar, e educar é para todos. Porque se você não reclamar o seu lugar, também ninguém vai te dar. Tem um psiquiatra amigo meu que falava, lugar vazio alguém ocupa. Sim. Mas eu acho que também se não mostrarem que aquele lugar é meu, eu nunca vou saber que era meu também. Tipo assim... Que você pode ter esse lugar, né? Por isso, será que eu posso sentar ali?
Mas pra mim sempre foi o chão. Por isso que as pessoas me perguntam, nossa, mas como você conseguiu ir para ir na reprodução simulada? Falei, porque eu perguntei, né? Porque eu telefonei, porque eu já tenho. E eu não sabia nem que era difícil, cara. Né? Porque eu já não ia mesmo. Qual era a chance de eu ir? Vamos combinar, vai. Mas eu nem paro para pensar. Telefona lá e pergunta. Né? Fala com ele, fala com ela. Vão te matar? Então você tem que saber também, você tem que ter uma confiança, mas isso vem de um monte de coisa, da escola que você estudou, sim, do professor que você teve, da autoconfiança que você adquiriu, todas as nuances, da tua estrutura emocional. É um monte de coisa que vai fazer diferença nessa hora de decidir, bater ali e falar, posso aí conversar com vocês? O que vocês fariam se chegasse um cara aqui e falasse, cara, meu sonho é estar aqui no podcast de vocês, quero dar uma entrevista para vocês. Eu duvido que vocês não iam ouvir, pelo menos. Ouve. O que eu quero falar? O que você tem para me falar? Então, por que você quer tanto? Uma vez é até legal falar pra Ilana. A gente tava na rua de casa, assim, que é onde eu nasci, é uma subida. E aí morava ali perto do Júlio, tava com o Júlio na frente de casa, mas a gente moleque. O Júlio uns 12 e eu 9. A gente sentado pirralhaço na frente de casa. Chegou uma mulher num carro do ano, assim, a gente lembra. A gente sempre foi ligado em carro. Mas, tipo, era um Gol do ano. Você olha e você fala, eita. Caramba. Zerinho. Aí ela chegou, bonita, moça, mano. Linda. Ela era linda. Ela chegou e falou assim, oi, tudo bem? É que é aniversário... Ela não sabia falar o nome do vizinho. É aniversário ali daquela casa e eu queria deixar esse presente lá. Uma coisa pra você perna e cabeça. Tem como vocês entrar aqui no carro? Credo. Nossa, juro. Isso é horrível. Aí o Júlio falou assim, leva lá. O Júlio meio que foi folgado assim. Leva lá, não vou entrar não. Ela falou, não, por favor, entra aqui. Só pra deixar ali o presente. Aí nós falou assim, me dá uma coisa ruim deixar só lá, de deixa ouvir lá vocês, isso. não sei o que. Aí o Júlio já foi se ligando, abrindo o portão e entramos. Só que aconteceu essa situação, mano. Podia muito bem ter entrado no carro, sei lá. Em geral, olha, cachorrinhos, é um perigo. Você pega um filhotinho, um cachorrinho, você mostra pra uma criança, acabou. Então, são coisas assim e criança tem essa pureza. Né? Então, esse Adilson do Espírito Santo, que eu falei da Bahia, que eu entrevistei, que perdeu o controle, bateu na mesa. Sim. Cara, ele tinha um teste com as crianças. Eu vou te falar, a gente tem que ter um controle para entrevistar esses caras, porque se eu reagir, ele para de falar. Mas eu me assusto muito e eu fico inconformada. O que ele fazia? Ele gostava de criança até 6 anos, mas para saber se a criança era pura, que ele queria a criança pura, ele acendia o isqueiro e mandava a criança botar o dedinho no fogo. Se a criança não punha, já não era pura mais. Porque já entendia que fogo queima. Que doía. Caralho. Como é que conversa com um cara desse sem querer avançar nele, irmão? Então, isso que eu te falo que é difícil, porque... e não mostrar na cara, né? Exato, porque, não caguetar na feição. Ali, né, ouvindo e tal, Você tem que se fazer de besta, Ilana? Totalmente. Sou bem besta. Deve ser. Eu sou bem besta. O cara tá achando que tá te enrolando e você tá mas ligado. Isso é comum, não é só os caras presos que acham que enrolam a gente, não. Na vida é assim também. Tem cara que eu vou olhando e falo, nossa, esse cara tá mesmo achando que eu sou tão estúpida. Não é possível, mas é.